Hoje nós vamos falar sobre quantidade de calor latente. Na aula passada, a gente falou sobre quantidade de calor sensível, que era a quantidade de calor responsável por mudar a temperatura do corpo. E o calor latente? O calor latente, quando o corpo recebe uma quantidade de calor que a gente chama de calor latente, esse calor ele vai ser responsável por mudar a fase do corpo, o estado de agregação das partículas que constituem o corpo. Veja nessa primeira figura aqui, ó, que o corpo está recebendo calor e o que está acontecendo com a temperatura? Está aumentando. Mas nem sempre que o corpo recebe calor, a sua temperatura aumenta. Pode ser também que esteja ocorrendo uma mudança de fase, tá? Uma mudança de estado físico do corpo, que aqui ele está passando da condição de gelo, do estado sólido, para o estado líquido. Então está ocorrendo uma mudança de fase. E perceba o seguinte, quando está ocorrendo mudança de temperatura, não está ocorrendo mudança de fase. E quando estiver ocorrendo mudança de fase, não estará ocorrendo mudança de temperatura. Beleza? Quais são os estados físicos da matéria, né? Vamos considerar aqui os 3 estados básicos da matéria. Teria aí um quarto estado que a gente chama de plasma, tá bom? Que seria aí um estado em que você teria um gás ionizado, mas não faz parte do nosso estudo em consideração aqui. Então você tem o estado sólido, que tem forma e volume definido, o estado líquido, que tem volume definido, mas a forma pode assumir a forma do recipiente, e o estado gasoso, que nem tem volume e nem tem forma definidos, certo? O gás, a tendência do gás é ocupar todo o espaço do ambiente. Se eu tenho um recipiente de 1 litro, o gás vai ocupar todo esse espaço de 1 litro. Beleza? Se eu tenho um recipiente de 2 litros ou de 5 litros, o gás vai ocupar todo o espaço desse recipiente. Então, quanto mais espaço que ele tiver para ocupar, ele vai se expandir o gás. Isso já não acontece com o líquido. Se eu tenho aqui um recipiente que cabe em 2 litros de um líquido, então eu só posso colocar nesse recipiente 2 litros de um líquido. Beleza? Isso já não acontece com gás. Eu posso colocar 25 litros de gás aqui dentro desse recipiente? Posso colocar. Por quê? Porque ele não possui volume definido. Então, o que vai acontecer é que o gás vai ficar muito comprimido. Vai ficar com a pressão alta. Tá certo? Para caber nessa quantidade desse recipiente, que o volume desse recipiente só é 5 litros, mas eu quero colocar 25 litros de gás, esse gás ele vai ficar comprimido. E eu posso fazer isso, visto que o gás ele não possui volume definido. Pronto. As mudanças de fase, elas podem ocorrer e recebem algumas nomenclaturas que a gente tem que destacar. É importante vocês saberem. Quando o corpo ele está passando do estado sólido para o líquido, a gente chama isso de fusão. Do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. A quantidade de energia que você gasta para fazer isso por unidade de grama, né, de massa, por unidade de massa da substância, é a mesma. Ou seja, para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso gastar a mesma energia para solidificar 1 grama de água. Aqui, ó, para transformar líquido em vapor, eu chamo isso de vaporização. Para transformar vapor em água no estado líquido, eu chamo isso de condensação ou liquefação, tem esse nome também. Para eu gastar, né, eu preciso gastar energia. A energia que eu gasto, tá bom? Para vaporizar 1 grama de água e transformar no estado de vapor, é a mesma energia que eu preciso retirar de 1 grama de vapor para transformar em 1 grama de água. Ou então eu posso passar esse corpo direto do estado sólido para o estado gasoso. Aí eu chamo isso de sublimação. Em especial, nós vamos estudar esses passos aqui, ó, tá? Do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, na maioria das situações que a gente for estudar. Vamos lá. É importante a gente destacar o seguinte, pessoal. Quando o corpo
ele está sofrendo uma mudança de fase, a sua temperatura não varia. Anote isso daí, tá certo? Quando o corpo está mudando de fase, a sua temperatura não muda. A gente diz que esse corpo está recebendo um calor latente. Professor, qual é a diferença desse calor latente para o calor específico? Pessoal, tudo é calor. Calor, fluxo de energia térmica, motivado por diferença de temperatura. Só existe calor, só existe passagem de calor se houver aí uma diferença de temperatura entre os corpos. Ocorre que aqui o corpo está recebendo calor, ele não está mudando de temperatura, você vê que todo tempo a temperatura é 0 graus Celsius, mas o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está mudando de fase, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma mudança de fase que a gente chama de fusão, beleza? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, beleza? Para isso eu gasto uma quantidade de energia. Essa energia a gente chama de calor latente. Como é que a gente calcula essa quantidade de calor latente? Bom, a primeira coisa, a gente tem que lembrar sempre disso, quando a gente for resolvendo essas questões. Calor que o corpo recebe, a gente diz que esse calor ele é positivo. Anote isso daí. E o calor que a gente perde, que o corpo está perdendo, a gente diz que esse calor ele foi negativo. Sempre que o corpo recebe calor, a gente diz que esse calor é positivo. Ou maior que zero, né? Pode ser assim também. Se o corpo perde calor, calor negativo. Belezinha? E aqui nós temos aqui, nessa tabela, algumas constantes. Você não precisa se preocupar com os valores delas, em decorar nada, porque isso sempre vai aparecer no enunciado da questão. Tá bom? Isso aqui são valores tabelados para a água, quando ela vai sofrer alguma mudança de estado físico. Olha aí. Quando o gelo derreter, eu vou usar a constante de calor latente de fusão, que é esse L maiúsculo e o Fzinho, ó, de fusão. Perceba que o L de fusão é o mesmo L de solidificação, ó, só muda o quê? O sinal. O que quer dizer isso? Para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso de 80 calorias. Como é, professor? Para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso de 80 calorias. São 80 calorias necessárias para derreter 1 grama de gelo. Sempre, toda a vida toda. Claro que o gelo vai estar a 0 graus Celsius. Beleza? E para eu congelar 1 grama de água, aí eu vou ter que retirar energia. Eu vou retirar 80 calorias, por isso negativo. Então, eu vou ter que retirar 80 calorias para cada grama de água que tiver no estado líquido a 0 graus Celsius para solidificar essa água. Perceba que tanto o gelo quanto a água, para que ocorra, para que comece a ocorrer a mudança de fase, eles têm que estar na temperatura do ponto de gelo, ó, que é de 0 graus Celsius. E para transformar água em vapor, se eu quero transformar 1 grama de água no estado líquido, quando ela está começando a vaporizar, aí eu venho para o ponto de vapor, 100 graus. A água chegou a 100 graus. A partir dali, se eu continuar mandando calor, ela vai vaporizar. Para cada grama de água, né, eu preciso mandar 540 calorias para esse grama de água virar 1 grama de vapor. E se eu tiver 1 grama de vapor, aí eu tenho que tirar 540 calorias para esse 1 grama de vapor condensar e virar 1 grama de água a 100 graus Celsius. Nesse caso aqui agora, da vaporização e da condensação, essas mudanças de estado começam a ocorrer quando eu estou no ponto de vapor, a 100 graus Celsius. Aí a água começa a ferver, a vaporizar, ou então o vapor a 100 graus Celsius, se eu retirar a energia, ele começa a condensar. Beleza? Vamos falar agora das curvas de aquecimento. Observe, nessa situação, eu tenho aqui gelo a menos 20 graus Celsius. Professor, como é que o senhor sabe que é gelo? Bom, a gente admite aqui que está na pressão normal de 1 atm, né? A nível do mar.
E a menos 20 graus Celsius, né, pessoal, a gente sabe que a gente não tem mais água no estado líquido. A menos 20 graus, eu tenho gelo. A água, abaixo de 0 graus, a água já congela. A menos 1 grau, a água já pode congelar. Menos 0,5, a água já pode congelar. Abaixo de 0, se eu continuar retirando energia, a água já pode congelar. Então, beleza, eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. E aí, eu vou mandar calor para essa fonte. O professor Roberto ligou aqui a chama do fogão. Tá mandando calor para essa fonte aqui. Pessoal, essa fonte tá mandando calor pro gelo. O gelo tá recebendo ou tá perdendo calor, pessoal? O gelo tá perdendo ou tá recebendo calor? O gelo está recebendo calor. Se ele está recebendo calor, esse calor é positivo. Beleza. E aí, quando ele recebe calor, olha o que acontece aqui no esquema da curva de aquecimento. Aqui, no caso, é uma curva de aquecimento, porque a temperatura está subindo aqui. Ó. A gente pode ter também uma curva de resfriamento, aí a temperatura ia descer. Observe. Eu tenho gelo a menos 20. E aí eu vou fornecer calor para esse gelo. E o gelo ele vai esquentar até 0. Por que ele vai esquentar até 0? Ora, porque quando ele chega em 0, se eu continuar mandando calor, o que é que vai acontecer com o gelo, pessoal? Esquentei o gelo, ele foi de menos 20 para 0. Chegou em 0 graus Celsius, eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Eu posso passar o gelo a 0 graus Celsius para 1, 2, 3 graus Celsius, 4 graus Celsius, ou eu tenho que derreter o gelo primeiro? Ah, professor, quer dizer que quando o gelo chega a 0 graus Celsius e o senhor continua mandando calor, agora o gelo vai derreter. Aí o gelo tem que derreter todinho. Então esse patamar aqui B, aqui ó, eu estou mandando uma quantidade de calor latente. Então no processo A foi calor sensível ou calor latente? Se mudou a temperatura foi calor sensível. No processo B, o gelo está derretendo, então eu estou mandando calor latente. E aí o gelo derreteu todinho. Aqui, ó, no finalzinho aqui o gelo derreteu todo. O que é que vai acontecer aqui agora nesse processo C? O que é que vai acontecer aqui agora nesse processo C? No processo C, toda a água que está a 0 graus, agora não tem mais gelo não, tem não. No finalzinho aqui, ó, só tem água. No começo aqui, só tem gelo a 0 graus. No final, só tem água a 0 graus. E bem no meio, tem metade de gelo e metade de água. Tudo a 0 graus. Beleza. Então, do B até o D, lá em cima, eu vou passar para o processo C. O que é que está acontecendo no processo C? A água está esquentando de 0 até 100 graus Celsius. Então, aqui eu tenho uma quantidade de calor, o quê? Calor sensível, né? Calor sensível. E quando chega lá no ponto D, lá em cima, aí eu já tenho água a 100 graus Celsius, e aí eu vou continuar mandando calor. E o que é que vai acontecer? Tu acha que vai passar para 101 graus, 102 graus, ou tu acha que essa água vai virar vapor primeiro? A água vai virar vapor. Certo, pessoal? Chegou a água a 100 graus e eu continuo mandando calor da fonte, esse calor agora, ele vai voltar a ser calor latente. Por quê? Porque esse calor vai ser responsável, calor latente, por transformar a água em vapor. Então vai estar ocorrendo aí uma mudança de fase. E quando está ocorrendo mudança de fase, eu tenho esse patamar aqui, ó. Certo? Onde a temperatura não muda. E aí, a água virou vapor e o estado E, esse processo E seria o quê? O aquecimento do vapor. Aí eu teria calor sensível novamente. Então, o que é importante? O que é importante? O que é que você tem que saber quando olhar uma curva de resfriamento dessa? Quando você estiver olhando uma curva de aquecimento dessa, você tem que saber primeiro onde é que eu estou recebendo calor sensível, onde é que está ocorrendo mudança de temperatura, que é o processo A, o processo C e o processo E, e onde é que está ocorrendo mudança de fase.
onde é que a temperatura está constante, ó. O processo B e o processo D. Beleza? Essa curva de aquecimento, ela representa aí um aquecimento do gelo que está a menos 20 graus Celsius até chegar aí no vapor. Você percebe que eu não consigo aquecer direto menos 20 graus Celsius até o vapor. Professor, não dá para aquecer direto, não? Não dá para aquecer. Você vai ter que aquecer o gelo, aí o gelo vai passar de menos 20 até zero. Aí você tem o primeiro processo. Depois você vai derreter todo o gelo. Aí é o segundo processo. Depois que você derreter todo o gelo, aí você vai ter somente água a 0 graus Celsius. Aí você vai esquentar essa água de 0 a 100, é o terceiro processo. Quando essa água chegar em 100 e você continua mandando calor, você vai vaporizar essa água, vai transformar ela em vapor. Quarto processo. E aí você só tem vapor a 100 graus e pode esquentar o vapor a 110, 120 graus. Beleza? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter a curva de resfriamento. Observe aí, ó. A água está em ebulição. Então eu tenho vapor de água aqui, ó, a 110 graus Celsius. Vapor de água. Está aqui a 110 graus Celsius. Beleza? Então eu consegui medir a temperatura desse vapor, tá a 110 graus Celsius. Tá? E aí eu vou resfriar esse vapor, ó, de 110 e quero transformar, né? Eu quero resfriar esse vapor de 110 até uma temperatura aí abaixo de zero. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Pode responder aí para mim. Qual é o primeiro processo que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Primeiro eu tenho que esfriar o vapor de menos 110, de 110 até 100. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Beleza? Depois que eu cheguei aqui em vapor a 100 graus, e aí eu faço o quê? Quando eu tenho aí o vapor a 100 graus, eu vou condensar esse vapor. O que é condensar? É transformar o vapor em líquido. Então, ó, aqui, bem aqui no comecinho, eu tenho vapor a 100 graus. Bem aqui no final, eu tenho água a 100 graus. E bem aqui no meio, eu tenho metade de vapor e metade de água a 100 graus. Então, nesse processo B aqui, o corpo vai estar perdendo calor. Esse calor é sensível ou latente? Está ocorrendo mudança de fase? Tá, então é latente. Transformei todo o vapor em água a 100 graus. A temperatura não mudou. E aí, cheguei em água a 100 graus. O que é que vai ocorrer agora? Eu vou resfriar essa água de 100 até 0. E aí a água vai perder calor sensível, porque a temperatura está variando. Transformei a água de 100 graus Celsius até em água a 0 graus Celsius. Chegou em água a 0 graus Celsius. Eu quero continuar retirando calor desse corpo. E aí ele vai começar a solidificar. Vai começar a se transformar em gelo. Bem aqui no comecinho, ó, eu tenho água a 0 graus. Bem aqui no final, eu tenho gelo a 0 graus. E bem aqui no meio, eu tenho metade de água e metade de gelo. Tudo a 0 graus. Então eu vou continuar perdendo energia e a água vai solidificando. Tenho gelo a 0 graus. E aí posso continuar retirando calor desse gelo. E aí eu posso ter gelo a menos 10, menos 20, menos 30 graus e assim por diante. De acordo com a temperatura que eu quiser que esse gelo chegue abaixo de zero, eu tenho que continuar retirando calor do gelo. Beleza?